Terceiranista, estamos aqui para mais um Encontro em Geografia. Meu nome é Joyce e vamos falar sobre a sistemática do comércio mundial. Só que o comércio mundial dando um enfoque em globalização, para entendermos o fluxo de informações, mercadorias, de pessoas e capitais e entender como é que isso tudo está relacionado na atual conjuntura. Para isso, a gente vai observar alguns objetivos. Neles, nós vamos ter, então, a compreensão da influência da globalização e do capitalismo no desenvolvimento do mercado ou do comércio mundial. E também entender um pouquinho da crise de 2008 e seus efeitos para o comércio na economia mundo e na economia local da América como um todo. Para isso, vamos, então, ilustrar com uma primeira questãozinha, que seria: qual a influência da globalização no mercado mundial? Essa pergunta, ela remete a gente a entender primeiro o que é globalização. A palavra globalização, ela remete a uma evolução do sistema capitalista, que você pode fazer uma retrospectiva analisando as fases do capitalismo em comercial, industrial, financeiro e informacional. Nesse processo, você vai ter cada vez mais um processo de comunicação mais acelerado, melhor e mais fácil. E isso vai proporcionando, dentro da economia, uma melhoria tecnológica, de mão de obra, de infraestrutura, que obviamente vai cada vez mais acelerando e proporcionando o enriquecimento e o desenvolvimento tecnológico em vários níveis. Então, a globalização, ela se assenta na trajetória do sistema capitalista. Então, analisar o que é globalização não tem como sem antes puxar um pouquinho no capitalismo. Para isso, vamos observar esta imagem. Nessa imagem, a gente faz uma análise geral da evolução do homem em toda esta trajetória, em que você vai ter literalmente um homem saindo de um processo de caça e coleta, passando para uma sociedade agrícola, chegando numa sociedade industrial e hoje entrando literalmente numa chamada aldeia global ou uma sociedade em rede, onde, além do produto, além do comércio, nós vamos ter um sistema de trocas de informação gigantesco, rápido e muito voraz, sempre querendo novidades, sempre querendo coisas melhores. E isso, logicamente, faz com que a gente tenha uma noção de mundo diferente. Isso, aluno, é que vocês têm que tomar cuidado. Dentro do processo de globalização, muitas vezes a gente encara como se as distâncias não existissem, porque estamos num processo online, mas as distâncias ainda existem. Apesar de termos fluxos de mercadoria muito mais rápidos do que o período das grandes navegações, temos que entender que as distâncias existem e, em alguns casos, ela nos ajuda ou nos prejudica, porque geramos uma expectativa quando compramos um produto, por exemplo, pela internet, que ele chegue praticamente online, e não é bem assim. Temos que esperar a fabricação, a postagem, o circuito do transporte todo, que dependendo do lugar tem várias modalidades, a chegada do produto no lugar e a transmissão e a chegada até você. Ou seja, temos que ter noção que a globalização é um processo de comunicação que fez muito pela produção, fez muito pelo comércio, mas ela não fez com que as distâncias sumissem num passe de mágica. Elas existem ainda. E aqui mostra um pouquinho dessa comunicação em termos de pessoas, que é uma das características também da globalização. Conseguimos conversar com as pessoas, há uma necessidade maior de entendermos bem os fusos horários, saber direitinho como é que funciona determinado lugar, porque temos que respeitar as suas culturas, a sua originalidade e, a partir disso, vivermos numa chamada aldeia global. Para isso, algumas características devemos salientar. Uma maior intensidade entre as relações socioespaciais, que a gente já citou, uma conexão em diferentes partes do globo, em diferentes intensidades e de diferentes formas, e uma constante evolução do processo. Isso de modo a promover uma integração, mas uma integração que não suscita homogeneidade. Nunca diga que globalização remete a homogêneo, não. A partir da década de 90, tinha-se essa ideia, mas não se assentou. Nós vimos que características individuais, nacionais, se estabeleceram e hoje nós temos bem definidos alguns elementos que caracterizam cada lugar, fazendo com que você tenha necessidade de quê?
vai relacionar o produto de outro país, você tem que respeitar as suas fronteiras, os seus limites e toda a estrutura que vem junto com o instinto nacionalista de cada um. Para isso, fechamos então um conceito de globalização, que é um processo de expansão econômica, política, cultural a nível mundial. Veja que usei a palavra expansão, não mistura. Período que vai desde as grandes navegações, se assentando gradativamente até os nossos dias atuais. Isso também tem bibliografias que falam em vários momentos de globalização. Não achem como sendo uma única trajetória como correta. Leiam, se aprofundem e vejam que tem várias discussões a esse respeito. Para isso, vamos pensar numa atividade. Nela, vocês vão escrever quais são as vantagens e desvantagens da globalização para o comércio mundial. Pensem, aluno, o que pode trazer de bom, nós falamos algumas coisas, e o que pode ser de ruim. Escrevam em forma de item ou descritiva. Voltamos já com uma sugestão para vocês aí. Até mais! Vamos lá, alunos, verificar se vocês responderam adequadamente. Novamente, não precisa ser um texto descritivo, você pode fazer itens, você pode fazer um mapa conceitual elencando algumas palavras-chave. Escolha a metodologia para que você melhor assimile o conteúdo e melhor tenha uma sistemática que você escreva com as próprias palavras o que você entendeu. Mas uma ideia de resposta pode ser falar que algumas vantagens são a diminuição hipotética das distâncias, fazendo com que os avanços tecnológicos cheguem mais rapidamente, redução do preço médio dos produtos, um maior fluxo de capitais, dinheiro circulando, bens também transitando de maneira bem rápida e fluindo, serviços também transitando pelo planeta todo e pessoas. Isso como vantagens. E a parte de desvantagens, nós podemos levantar algumas, como por exemplo, pequenos grupos de empresa controlando, que se você olhar dentro do capitalismo, principalmente financeiro, é uma grande característica, o monopólio de algumas empresas no mercado mundial, o deslocamento de fábricas que vai buscando muitas vezes matéria-prima mais barata, mão de obra mais barata, se aproveitando de uma certa fragilidade que determinado país apresenta, ou então a redução de salários para otimizar maior lucro, que no decorrer do processo do capitalista também tem como sua característica isso, ao invés de produto no que diz respeito a estoque, otimização de custos para obter lucro.
uma desregulamentação progressiva de todas as leis trabalhistas, que abrange e organiza uma forma de trabalho antigo, movimentando uma nova forma de trabalho, além de exclusão e segregação que algumas vezes acontece, porque na globalização muito se vê, muito se conhece, mas nem tudo se tem. Então são desvantagens que você pode citar. Organize bem, que é uma prática que você deve fazer ao ter essas duas situações bem nítidas, porque cai muito em vários concursos, várias sistemáticas, além de você ter isso como prioridade em sua vida e entender como é que está o mundo em que nós vivemos hoje em dia. Nesse contexto, vamos usar o exemplo da crise de 2008. A crise de 2008 é uma dentre várias que a gente pode citar dentro do sistema capitalista. A gente pode falar da crise do petróleo, a gente pode falar da crise que muitas vezes resultou em invasão de alguns países, como por exemplo no Golfo, e a crise dos mísseis. Também são várias crises que durante todo o processo capitalista podem ser elencadas. Eu acho interessante a de 2008 para o contexto de comércio, porque ela se assenta exatamente em cima do sistema bancário, em que literalmente você percebe o seguinte: foi facilitado a aquisição de crédito e o investimento do retorno não foi bem organizado. Então as pessoas hipotecavam casas, financiavam automóveis, financiavam empresa, financiavam até lotes de produto, obtinham um crédito fácil e na movimentação de compra e venda não conseguiam vender exatamente o suficiente. E aí começavam a ter prejuízo. Com o prejuízo, obtinham nova carta de crédito sem ter pago a anterior. E isso foi virando uma bola de neve. Esta bola de neve foi fazendo o chamado subprime, em que você tem um empréstimo bancário, que você tem um aumento gradativo de volumes, o banco foi ficando cada vez mais, desculpe o termo, enforcadinho, e essa enforcadinha começou a resultar em hipotecas sucessivas do mesmo valor, de um mesmo produto. Então, uma casa, por exemplo, era hipotecada 2, 3, 4 vezes. E aí, quem ficaria com a casa? O banco 1, banco 2, banco 3 ou banco 4? E isso, logicamente, começou a fazer uma quebra ininterrupta no sistema bancário. E lembrem, vivíamos num momento chamado capitalismo financeiro, onde o sistema todo estava entrelaçado e subsidiário pelo sistema bancário. E aí residia o problema. Não foram pagos os financiamentos, o investimento não foi recebido, então a bolha estourou. Até coloquei essa imagem para você literalmente fazer essa analogia. As casinhas ali dentro, ninguém queria comprar e alguém foi lá e explodiu. Explodiu porque literalmente os investimentos não tiveram mais rentabilidade, vários bancos foram à falência, um dos mais famosos foi o Lehman Brothers, que foi à falência, não teve como salvar, além de produzir um efeito dominó em vários outros segmentos. Isso porque o sistema comercial foi sendo liberado gradativamente com expectativa, com a possibilidade de lucro certo, o que não aconteceu. Aí também, obviamente, houve quebradeira em outros níveis, anunciando essa situação primordialmente nos Estados Unidos, que na sucessão dos fatos resultou no quê? Recessão, diminuição da infraestrutura, diminuição de oferta de emprego, o que gerou, obviamente, desemprego no planeta todo. Ou seja, também uma característica do mercado global, quando um sofre, todos sofrem, porque dentro da globalização, dentro dessa característica de comunicação mundial, nós também criamos uma interdependência global. Não existe mais país isolado, não existe mais país independente. O que existe são muitas trocas, muitos acordos, muitos investimentos, muitos bancos se relacionando, muitas empresas se relacionando, e isso causa um engessamento de infraestrutura isolada. Para isso, agora vamos a um quiz, bem tranquilo. Uma análise global sobre a crise de 2008 permite concluir que ela é resultado da letra A, crescente interdependência econômica entre os países, letra B, especulação imobiliária, letra C, austeridade econômica dos países europeus.
Quero que vocês façam adequadamente essa perguntinha, analisem as alternativas, marquem a certa e voltamos já já. Então, bora lá, alunos, verificar se vocês marcaram adequadamente? Letra A, crescente interdependência econômica entre os países. Como nós falamos, o processo resultante da globalização é essa comunicação e a interdependência de produtos, de pessoas, de capitais, de infraestrutura como um todo. Além disso, vamos observar também que nós temos algumas coisas a analisar sobre o mercado global e a globalização, que mostra um rápido desenvolvimento e em alguns momentos indicando diminuição da distribuição de riquezas, ou seja, uma diminuição da pobreza, um dos itens mais levantados pela ONU como sendo um dos pilares dos problemas mundiais, que é inclusive o primeiro do pró-desenvolvimento sustentável, erradicação da pobreza no mundo. Para isso, obviamente, a gente tem que analisar que cada localidade tem a sua sistemática de oportunidade de emprego, moradia, acesso à educação e que isso deve ser respeitado. E que no mercado global a gente analisa, auxilia, muitas vezes financia investimentos em outros países para tentar melhorar o equilíbrio da distribuição de renda. Mas muitas vezes isso não acontece. E dentro desse cenário nós vamos ter cada vez mais diferenciado a distribuição de renda e os benefícios entre os países e as pessoas. Então não encare como sendo o comércio mundial como sendo um mercado único, em que todo mundo no planeta todo trabalha igual, se veste igual, come igual, ganha a mesma coisa. Não. Até quando analisamos o índice chamado renda per capita, temos que ter a noção de que ele é uma ideia, uma divisão homogênea que serve para ser analisado, não para ser reverenciado. Ou seja, é só uma ideia, não está bem certo. Aquela renda per capita é como se todo mundo recebesse igual, que não é. É só para se ter uma noção da quantidade de renda, de quantidade de lucro ou da quantidade de produtos fabricados naquele lugar. Por isso, ainda há muita coisa no quesito econômico que deve ser encarado a partir dos polos de influência, dos lugares onde existe maior concentração das chamadas matérias-primas ou das matérias tecnológicas ou dos chamados clusters, que são os polos tecnológicos mundiais. Para isso, a gente fechar essa parte, vamos a um quiz que diz o seguinte: a globalização é um processo contínuo de integração, em especial econômica, do globo. Para tal, torna-se necessária a disponibilidade de ferramentas que permitam a organização das redes dos fluxos entre diferentes regiões do mundo. Desse modo, pode-se apontar que a globalização está amparada no: letra A, protecionismo econômico praticado pelos países desenvolvidos, ou a letra B, desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação. Bora lá, voltamos já já.
Então, vamos analisar as alternativas para ver o que vocês marcaram e aproveitar para explicar mais uma coisinha. Aqui fala sobre a disponibilidade da inter-relação entre os países e na letra A fala sobre o protecionismo econômico. Existem vertentes no mundo desenvolvendo esta tendência protecionista. Vários países descaradamente o fazem, muitos deles desenvolvidos. Mas isso não é algo benéfico para o chamado capitalismo. O capitalismo vai pela chamada liberdade de mercado e estabelece a livre concorrência. Então, quando se fala em protecionismo, é uma situação contrária ao que o capitalismo defende. E aí, inclusive, a ONU, através de uma das organizações, chamada Organização Mundial do Comércio, age fazendo sanções, organizando sistemática, para que todos os países tenham acesso ou a possibilidade de usar o seu mercado de maneira livre no planeta todo. Mas lógico que existe essa tendência também. Mas, dentro do que nós falamos, o que existe de mais interessante dentro do processo de globalização, obviamente, é o desenvolvimento do transporte e da comunicação, que explodiu, desenvolveu, diversificou e melhorou grandemente nos últimos anos. Para que a gente finalize esse segmento, nós vamos fazer um mão na massa. Nesse mão na massa, eu quero que vocês reflitam o seguinte: a globalização e o comércio mundial procuram expandir mercados e, portanto, os lucros, movimentando capitais produtivos e especulativos. Aí, com o seu professor, faça meetings, organize uma metodologia de estudo onde você indica 2 exemplos de países. E nesses países, você vai organizar quais são as estratégias por eles escolhidos enquanto estados para ajudar essa nova sistemática, essa nova ordem mundial no que diz respeito a comércio. Vou dar um exemplo. Vocês podem pegar, por exemplo, Estados Unidos e China. Organizar como é o governo, fazer um estudo de como é o governo dos 2 países, como é a forma de capitalismo que cada um deles usa, mesmo aparecendo ser estranho eu falar de China, mas se você pesquisar você vai entender direitinho, e fazer uma relação de diferenças e semelhanças no que diz respeito ao comércio. Como eles vendem, como eles compram, qual é o tipo de produto que eles mais utilizam, enfim, fazer uma tabelinha comparativa. Vocês vão perceber muitas diferenças, muitas semelhanças. E isso que é a característica do comércio atual no mundo. Muita sistemática, digamos assim, muitas especificidades que colaboram para que a gente entenda que a globalização não é uma, mas uma infinidade de elementares que vai resultar no comércio mundial. Espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento do conteúdo hoje. Vimos alguns conceitos ligados à globalização, retomamos alguns aspectos do capitalismo, vimos também a situação da crise de 2008 e demos uma abordagem local e econômica para ela. Espero que tenham aproveitado bem. Até um próximo encontro!